liberdade, que é um assunto que eu gosto muito de falar, e provavelmente vocês vão me ver falando muito sobre liberdade. Tem uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais na prática, né? No dia a dia, que quanto menos eu preciso, mais livre eu me sinto. Aquela sensação de que, pô, eu não preciso ficar carregando um monte de coisa, não preciso ter um monte de coisa física, variedade disso, daquilo. Quanto menos eu tenho, realmente eu acabo me sentindo mais livre. E quando eu falo livre, não estou falando de uma liberdade teórica, uma liberdade perfeita, bonita no papel. É uma liberdade de poder me mover, me deslocar, sem precisar ficar pensando muita coisa no que eu preciso fazer, montar um plano cabuloso para poder tá me movimentando. É liberdade de escolha, sabe? De não tá preso às coisas físicas, aquela necessidade de manter uma vida que às vezes nem combina com quem eu sou. Eu tô falando de às vezes obrigações sociais, em termos até de trabalho também, estudo, assim, sabe? Quando a gente não se prende muito a coisas, a ficar carregando, agregando, tá sempre acumulando coisas na nossa vida, responsabilidades, tarefas, a gente vai criando essa liberdade, sabe? Por exemplo, agora eu tô viajando, tô num quartinho pequenininho aqui, talvez depois eu até mostre pra vocês esse quartinho. Mas eu vim com uma mochila, tá pendurada aqui, só uma mochila, uma necessaire, né, com os kits básicos ali de higiene. Aí tem banheiro, tem chuveiro pra tomar banho. Mas eu tô aqui na praia e entrei num ônibus, vim pra cá e tô passando alguns dias aqui, sabe? Tô acordando cedo, de manhã eu já vou pra praia, já faço uma corridinha. É, Se eu quisesse, eu me matriculava na academia, pegava uns dias avulsos ali, mas não via necessidade, já que eu tô na praia, enfim. Voltando ao foco aqui, né? É uma sensação muito boa, sabe? De você ter essa liberdade de deslocamento, com o básico, né? Apenas o necessário. E ó, essa sensação assim, quando eu acordo, eu já falo, putz, que felicidade, assim, de poder estar aqui, de estar podendo viver tudo isso. E isso me faz pensar bastante, porque a gente cresce ouvindo que muitas vezes a felicidade é associada a ter mais, acumular mais, conquistar mais coisas. E às vezes nem é isso. Às vezes esse excesso de coisas, de preocupação, de gasto, de apego, necessidade de controle, às vezes acaba que tira o nosso foco ali do essencial, né? Que a vida não é isso, não é você ficar acumulando. É claro que você precisa ali do mínimo ali, né? Por exemplo, para viajar, obviamente, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de uma renda, mas também tem o ponto ideal ali, né? Não significa que você tenha que viver a vida só pensando nisso, também não significa que você não tem que fazer nada da tua vida, não é isso. Tem esse ponto de equilíbrio, né? Mas quando você vai tirando esses excessos de tudo aí, de coisas na sua vida, de responsabilidades, etc e tal, alguma coisa muda. Você começa a liberar sua mente para enxergar que você pode ser feliz com as coisas simples mesmo. E parece clichê, mas vou te falar, às vezes, ontem, por exemplo, passei um bom tempo à tarde ali, esperando o pôr do sol. Pô, um monte de gaivota ali, fazendo barulho, né? Inclusive no vídeo até às vezes vai aparecer uma gaivota, o barulho da gaivota aí. Eu tô de fone, ainda dá pra ouvir um pouquinho, às vezes no vídeo não sei. Então, e isso me despertou um sentimento assim muito bom, sabe? De alegria, de felicidade.
E eu tava ali, tava com um foninho de ouvido, tava com o celular, né? Um chinelo, uma bermuda e a camisa, né? Mas ali, quietinho ali, tranquilo, com a garrafinha d'água ali e tal. Pô, e foi muito bom, assim, esse momento. Então hoje eu vejo que a liberdade não é a gente viver cercado de luxo, sabe? Liberdade é a gente conseguir viver sem depender de tanto, sem precisar de tanto, sabe? A grande questão aí é precisar de coisas para ser feliz. É aí que vira a chave. E estar aqui nesse momento, com o básico aqui, quartinho, lógico, tá confortável, tá? Também não tô dormindo no chão, não é assim. Mas nesse momento que a gente percebe que a gente consegue ser feliz, a gente não precisa de muito, assim, ficar num hotel 5 estrelas, sabe? Por exemplo, eu passei no supermercado, fiz umas compras. Bom, tem o básico aqui, né? Comprei umas frutas aqui, tenho tomando café da manhã aqui e tal. Não é restaurante de luxo, não tem nada assim extravagante, assim. Claro, você de vez em quando tudo bem, não tem problema. Não tô falando que você não precisa nunca fazer isso. Mas é liberar espaço para coisas que realmente são essenciais, que vão trazer um significado maior dentro da nossa vida. Então eu acho que justamente quando você simplifica, que a vida começa a fazer mais sentido. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando para vocês, e não é da noite pro dia que eu percebi isso na minha vida, tá? Foi um processo. Eu gostava de ter as coisas, claro. Quando a gente não tem tudo que a gente quer, ou grande parte das coisas ali, quando a gente é criança e tal. A gente quer crescer, quer, pô, ter um baita videogame, ter um monte de jogo ali, quer ter um carro legal e tal. Mas depois, né, a gente vai entendendo que não é isso, nem nunca foi isso, tá? E eu, como eu tô vivendo esse processo agora, eu acho bonito demais perceber isso na prática. Porque não é uma ideia, assim, abstrata, não, tipo, viajar na maionese. É uma coisa que tá acontecendo, é uma experiência real. Estar com um pouco mais o suficiente e poder estar vivendo tudo isso, não com uma quantia grande, assim, de dinheiro, tá? Então, no final, talvez a gente perceba que a liberdade seja justamente essa. Precisar de menos para viver mais. Então, a mensagem que eu quero passar hoje é isso. Eu queria, né, expressar para vocês a felicidade que eu estou sentindo de estar num ambiente assim, bem básico, né? Vou até mostrar aqui para. Ó, tem o quarto ali, tem a cama ali, né? Uma pia. A vista é legal também, né? Banheiro aqui do lado. Tem uma televisãozinha aqui, ó, né? Tô gravando isso durante a Copa e às vezes eu tá passando algum jogo, eu gosto de estar assistindo ali. Mas é isso, pessoal. Não sei se vocês concordam aí, não sei que fase que vocês estão passando, mas às vezes quem já passou por esse processo aí, né? Se quiser trocar uma ideia aí, vai ser legal também. Valeu? Obrigado.